Bem-vindo ao canal Povo de Deus. As 10 pragas do Egito foram 10 calamidades que Deus trouxe sobre os egípcios, porque o faraó se recusou a libertar os escravos hebreus. Somente depois da 10ª praga os hebreus foram libertados. Essas foram as 10 pragas. 1. Sangue. Quando Moisés e Arão pediram a libertação dos hebreus, o faraó rejeitou seu pedido. Então Deus tornou a água do rio Nilo em sangue. Ninguém conseguia beber a água do rio e todos os peixes morreram. Mas os magos do faraó também conseguiram transformar água em sangue e o faraó não libertou os hebreus. Êxodo 7:20, 22. Essa praga foi um grande golpe para o Egito. O rio Nilo representava a vida do país, porque todo o seu sustento dependia dele. Os egípcios adoravam o rio, mas agora se tinha tornado um lugar de morte. Deus mostrou que ele é o único dono da vida. Veja aqui, porque Deus endureceu o coração do faraó. 2. Rãs. Deus mandou Arão estender sua vara sobre as águas do Egito e rãs subiram, cobrindo toda a terra. Êxodo 8, 2, 4. Mas os magos do faraó também conseguiram trazer sapos sobre a terra. Para os egípcios, a rã era associada à deusa da fertilidade. As rãs apareciam mais na época de cheia do rio Nilo, mas nunca tinham aparecido tantas rãs assim. Em vez de ser símbolo de bênção, Deus transformou a rã em um grande problema e novamente humilhou os deuses do Egito. 3. Piolhos. Deus mandou Arão ferir o pó com sua vara e surgiram piolhos, ou pulgas, ou outro bicho parecido, sobre as pessoas e os animais em toda a terra. Dessa vez, os magos não conseguiram fazer o mesmo e reconheceram a ação de Deus. Êxodo 8 e 18, 19. A Bíblia diz que os piolhos surgiram do pó. Por ordem de Deus, a própria terra se virou contra os egípcios. Deus mostrou que ele é o dono de toda a terra. Leia aqui. As pragas do Egito têm explicação científica. 4. Moscas. Deus enviou enxames de moscas sobre o Egito, que arruinaram a terra. Mas as moscas não entraram na região onde os hebreus moravam. Êxodo 8 e 21, 23. Moscas causam grande desconforto e transmitem muitas doenças. Deus atacou a saúde e o conforto dos egípcios, mas poupou os hebreus. Deus mostrou que ele cuida de quem o ama. 5. Morte dos rebanhos. Deus enviou uma praga que matou os rebanhos de cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas dos egípcios em um só dia. Êxodo 9, 2, 4. O faraó investigou e descobriu que nenhum animal dos hebreus tinha morrido. Os rebanhos eram a fonte principal de carne na dieta dos egípcios, além de bens essenciais, como leite, couro e lã. Alguns deuses egípcios importantes tinham características de bois. Com essa praga, Deus atacou a economia do Egito. 6. Feridas. Deus mandou Moisés pegar um punhado de cinzas e espalhá-lo pelo ar. Quando Moisés fez isso, feridas purulentas surgiram nos homens e animais. Até os magos do faraó foram infectados. Êxodo 9 e 10, 12. Nenhum dos deuses da saúde ou da cura livrou os egípcios da doença. Deus mostrou que ele tem poder sobre a saúde e a doença. Veja também a história de Moisés na Bíblia. 7. Granizo. Moisés avisou o faraó que Deus iria mandar a pior tempestade de granizo de sempre sobre o Egito. Alguns dos conselheiros do faraó ouviram o aviso e abrigaram seus escravos e rebanhos antes da tempestade. Mas todos que ficaram no campo morreram com a força do granizo, junto com as plantas. Êxodo 9, 24, 26. Com a tempestade de granizo, Deus humilhou os deuses egípcios da colheita e do clima. Até a natureza obedece a Deus. 8. Gafanhotos. Moisés avisou que Deus iria mandar gafanhotos sobre o Egito e os conselheiros do faraó lhe imploraram para libertar os hebreus, para não devastar mais a terra. Êxodo 10, 7. Mas o faraó se irritou com Moisés e Arão e os expulsou de sua presença. Surgiram tantos gafanhotos que a terra se escureceu com eles. Toda a vegetação que restava foi destruída. Deus destruiu todas as fontes de alimento no Egito. Os deuses que deveriam garantir o sustento falharam. Deus mostrou que ele é quem dá sustento. 9. Trevas. Deus mandou Moisés estender a mão para o céu e trevas densas cobriram o Egito durante 3 dias. Ninguém podia ver nem fazer nada.
Apenas os israelitas tinham luz. Êxodo 10, 22, 23. Os faraós eram considerados descendentes do Deus do Sol. Esse foi um ataque direto ao faraó e todo o seu poder. Durante 3 dias, o faraó esteve incapacitado pela falta de luz. Deus mostrou que ele tem todo o poder. 10. Morte dos primogênitos. De noite, Deus passou pelo Egito e matou o primeiro filho de todas as famílias do Egito e as primeiras crias de todos os rebanhos. Êxodo 12, 29, 30. Somente os israelitas, que tinham colocado o sangue dos carneiros oferecidos a Deus nos batentes de suas portas, não sofreram perda. A 10ª praga foi um ataque a todo o Egito e seu futuro. O primeiro filho era o herdeiro principal e o sinal da continuidade dos pais. Deus mostrou que ele tem poder até sobre a vida e o futuro. Depois que perdeu seu filho, o faraó finalmente libertou os hebreus, que deixaram o Egito, rumo à terra prometida. Leia também como foi a travessia do Mar Vermelho. As pragas que Deus enviou atacaram tudo que era precioso e sagrado para os egípcios. Por não obedecerem a Deus, ele destruiu tudo em que confiavam. As pragas do Egito provaram que Deus tem poder sobre tudo e não existem outros deuses. Êxodo 9, 15, 16. Algumas das pragas poderão ter explicação científica, mas outras foram claramente sobrenaturais. Com ou sem o uso de fenômenos naturais, as pragas do Egito foram milagres, que aconteceram exatamente na hora certa quando Deus ordenou. Obrigado, volte sempre, se inscreva neste canal.